Já estou ao vivo para a live de hoje, né? Sou dos candidatos. Nossa, estou trazendo, né? Como a gente viu semana passada, conhecer um outro candidato. Hoje nós vamos conhecer outro. Falar aí para você poder, né, se informar e conhecer um pouco das pessoas que estão se candidatando este ano, tá certo? Acho que é muito importante e é um papel importante para quem, né, é professor, né? Então, acho que como professor isso é um papel importantíssimo. Espero que estejam me escutando, acho que dá sim. E vou convidá-la, vamos ver se já está pronta para a live. Vamos aqui ver como convidar. Aí, acho que já consegui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Certo. Então, vamos aguardar um pouquinho. Hoje nós vamos conhecer, né, as decisões, as pautas, né, da candidata a deputada estadual de São Paulo, Keila Pereira, certo? Já convidei ela aqui para a live. Vamos agora esperar que ela apareça, certo? Enquanto isso, vamos aguardar aí as pessoas também entrando, esperar aí para que vocês possam conhecê-la, né? É importante a gente estar informado para poder saber em quem vai votar, quem melhor nos representaria nas câmaras, né? Tanto federal quanto estadual, certo? Pois vou passar umas outras questões para você, certo? E como não? De novo aparecendo isso que não pode participar? Oh, meu Deus do céu. No outro também, na minha outra live também aconteceu isso. Esse probleminha. Eu acho que já vai. Se ela entrar na live, acho que aí ela consegue participar da live. Deixa eu. Se eu consigo. Se ela entrar. Se ela. Agora enviei diretamente para ela. Vamos ver se resolve. Vamos ver se. Acho que sim. Estou aqui. Ah, agora sim. Agora acho que. Agora vai. Agora que ela está aqui. Agora é possível convidar. Agora sim. Está na live para poder convidar. Agora foi. Isso mesmo. Vixe Maria. Agora sim. Olá. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Gostaria para iniciar aí, para você se apresentasse, né? Pro público tudo que está entrando aí. Claro, bora lá. Bom, eu vou agradecer primeiro o convite, viu, Danilo? Obrigadão mesmo, sensacional o seu trabalho aqui no Instagram. Bom, enfim, e nas aulas também, eu me chamo Keila, estou candidata a deputada estadual, mas moro em Parelheiros, tenho uma trajetória ligada ao movimento estudantil e de cultura, sou produtora cultural de profissão, comunicadora. E, bom, acho que por hora é uma apresentação básica, né? 25 Sim, anos, candidata estadual pelo PCdoB, tô, tô na luta pela educação, pela cultura, mas tem aí uns que a mais da, da nossa da nossa trajetória aqui pelo território. participa de algum movimento além do estudantil, talvez, ou só. Ah, o nosso maior envolvimento aqui é com a área da cultura, né? Falando de território mesmo, né? É com a questão da cultura, eu faço parte do Fórum de Cultura de Parelheiros, também tem a questão relacionada à assistência social mesmo, acabou se tornando uma necessidade durante a pandemia que se fixou, né? Por mais que a gente não queira, não quisesse, não fosse ali a principal atuação, acabou se tornando também uma forma de atuação. E tem algumas tangentes, né? Então, por exemplo, a minha mãe também é
de certa forma, militante. Minha mãe, ela atua pela preservação do território, pela preservação ambiental, no caso, do território. Ela é comerciante há mais de 30 anos e ela trabalha com frutos nativos da Mata Atlântica. Então, ela tem um restaurante que consome os orgânicos da região, mas ela também planta os orgânicos que também fornece para o restaurante. E aí a gente tem essa relação também com essa característica do território. Parelheiros é um distrito do extremo sul de São Paulo. Parelheiros e Marcilac, né, fazem parte ali da mesma administração da subprefeitura de Parelheiros. E tem essa característica, porque a gente abriga 2 áreas de proteção ambiental, então tem toda a questão relacionada ao uso do solo, à proteção das nascentes, os últimos rios limpos da cidade, loteamentos irregulares. A gente acaba se relacionando bastante também com essas pautas aqui. Em Parelheiros, a atuação da assistência social é mais em questão de habitação ou de alguma outra questão? Alimento e habitação, mas na real que é de tudo um pouco, sabe? É uma região ainda muito carente de infraestrutura. Então, por exemplo, eu tenho muitas ruas que eu visito, lugares que eu conheço, que não existe o CEP ainda. As pessoas não têm endereço. As pessoas não. Assim, as coisas vão chegando aos poucos. As pessoas ocupam de maneira irregular, por necessidade, óbvio, né? Ocupam de maneira irregular e vão conquistando as coisas aos poucos. Então, primeiro, sei lá, conseguem a água, daqui a pouco consegue a luz, internet, um asfalto, aí o esgoto, aí, sabe? Sempre assim, né? Mas a gente tem várias questões assim que são muito evidentes da necessidade mesmo. Então, a assistência social aqui é múltipla, assim, né? Como que eu posso dizer? Multidisciplinar. Não é como não é como a gente vê em grande medida, por exemplo, no centro, que é mais com as pessoas em situação de rua, né? Não é é mais É, bem é espalhado. verdade. É verdade, que é bem mais nítido uma característica, né? Uma identidade dessa necessidade ali da questão da pessoa em situação de rua e da dependência química, né? Eu acho que essas 2 coisas no centro são as coisas mais nítidas que existem. Aqui mistura bastante coisa. Eu tenho, eu tenho as regiões, eu tenho os loteamentos irregulares, que dependem ali também de uma infraestrutura que não chega, não existe planejamento em habitação, não existe nada de planejamento em habitação aqui na região, nada mesmo. A gente nunca teve nenhuma construção de moradia popular, por exemplo, num distrito que essa nossa administração aqui, a gente deve ter de território mais ou menos, ou próximo disso, 1/5, 1/4 do território da cidade de São Paulo. A Zona Sul é enorme, e os nossos distritos são enormes também. Ocupa a maior parte da Zona Sul. Então, só saber um pouquinho agora, claro, das suas pautas principais, que talvez seja o. Vamos lá. Assim, bom, como eu já coloquei essa questão da característica de Parelheiros, fica mais fácil trazer que a nossa principal pauta aqui é uma ETEC, a criação de uma ETEC voltada para as áreas que a gente tem potencial de desenvolvimento econômico. Então, agricultura, turismo e meio ambiente precisam ser carro-chefe de um desenvolvimento local. A gente está num território que tem um potencial de desenvolvimento econômico maravilhoso, que a gente pode transformar em modelo de desenvolvimento sustentável, né, por todas as características que tem, mas que hoje funciona como um monte de bairro dormitório. As pessoas saem daqui para trabalhar, para estudar. Eu mesma passei por essa situação, passo ainda, porque eu ainda não concluí o ensino superior, então ainda pretendo voltar para a faculdade, ainda pretendo fazer cursos, e a gente não tem nada aqui, em nenhuma dessas áreas. A gente não tem instituições, a gente não tem unidades escolares, a gente não tem ETEC, a gente não tem uma faculdade. Então,
a nossa principal bandeira hoje é a ETEC de Parelheiros nessas 3 áreas. E também, assim, com o intuito de trazer mais perspectiva para as pessoas que estão na região, para essas áreas. Porque, inclusive, vinha comentando já com algumas pessoas em relação à agricultura, por exemplo. Porque existe um preconceito de trabalhar na agricultura. Quando a gente fala isso, vira e mexe, alguém torce o nariz. Ah, que isso, negócio atrasado, né? Ter que pegar a enxada, ir para a terra. O agricultor, ele não é só plantar, colher, enfim, ele precisa distribuir, ele precisa analisar o solo que ele está trabalhando, ele precisa, inclusive, fertilizar esse solo, ele precisa de análise da água que ele usa, ele precisa de um planejamento das culturas que ele vai trabalhar. Então, envolve muitos profissionais. E depois que ele colhe, ele também precisa distribuir, vender, ele precisa transportar, ele precisa conseguir publicizar o que ele tem, ele precisa de marketing, é uma cadeia. E a gente, sem a política pública, a gente está permitindo que isso continue acontecendo de forma artesanal. A gente que está permitindo. E a nossa região tem mais de 400 agricultores documentados pela Prefeitura de São Paulo. Então, é uma cadeia de trabalho gigante. Achei legal isso que você falou da agricultura, né? E trazer um pouco do que disse, né, o presidente Lula, né, sobre o MST, né, do maior produtor, e que é essa produção própria, né? Acho que talvez isso também traga para Palheireiros, né? Relacione com palheireiros, talvez, sim. Não sei. Relaciona, claro. A gente, inclusive, tem como espelho, né? Todas as bandeiras levantadas pelo MST, a reforma agrária, todas essas questões que envolvem o orgânico também, das cadeias de distribuição. Falta aqui para a gente, uma das bandeiras que o pessoal da cooperativa de orgânicos levanta é que falta um entreposto, que a gente deveria... Aqui a gente tem a passagem do Rodoanel, o trecho sul do Rodoanel passa por Parelheiros, né? Então, existem alguns burburinhos, algumas ideias de que a gente deveria ter um entreposto, né, um lugar onde a gente possa transformar em ponto para entrada e saída, né, uma distribuição ali a partir justamente direto da colheita que existe aqui na região. Porque a grande maioria dos agricultores daqui produzem e levam para longe, não fica aqui. Né? Vai lá, vai levar a produção lá para o Ceasa. Qual a necessidade disso se a gente está do lado da estrada e a gente tem condição de fazer a distribuição daqui também, né? Sim. Mas é complicado. É muito complicado. A gente ainda tá atrasado em muita coisa. E aí eu citei, por exemplo, esse negócio do Rodoanel. É uma possibilidade. Mas nem os parques de compensação ambiental pela construção do Rodoanel foram totalmente entregues da forma como deveriam. E isso já faz muito tempo. Tem muitos anos que o Rodoanel foi terminado. É o trecho sul, no caso. Então, são questões que a gente tem muito que avançar. O André Sintra fez uma pergunta, né? Que você podia falar sobre a Carolina Maria de Jesus em Parelheiros e o empenho do pessoal da região para preservar essa memória. Acho que é legal também. Rapaz, ele acompanhou bem, né? Inclusive, um abraço, André. Faz falta me encher o saco. Brincadeira. O André é um querido. Rapaz, olha, a gente teve no início desse ano um embate, acho que até interessante, em relação à escultura da Carolina Maria de Jesus, né, aqui em Parelheiros. A gente, depois daquele incêndio ao bordo da Gata, a prefeitura tomou por decisão incluir, né, no patrimônio histórico da cidade 5 esculturas de personalidades negras. Não sei se eu vou me lembrar de todos, deixa eu ver. Madrinha Eunice, Geraldo Filme, Tamara Assunção, Carolina... Falta um.
Não, deu branco. Mas a gente ficou aqui com a Carolina em Parelheiros. Por quê? A Carolina, no final da vida, ela morou em Parelheiros. Quando, quando ela atingiu um certo patamar, um pouco do sucesso que ela teve, garantiu ali uma renda para a família, ela comprou um sítio em Parelheiros. Fica bem próximo do centrinho de Parelheiros, no Parque Florestal. E ela ficou aqui até o final da vida. Ela foi, inclusive, sepultada aqui no município do lado, no Imbuaçu. E aí, então, fazia muito sentido a escultura dela vir para cá. Mas o DPH, o Departamento de Patrimônio Histórico, tinha feito o estudo dos lugares que poderia ser instalada a escultura e foi escolhido, foi fechado um local que fica bastante escondido, que não é passagem, que não está dentro do roteiro turístico, que causou ali um incômodo, principalmente, primeiro, ali na Vera Eunice, filha da Carolina, inclusive de quem, assim, um carinho imenso. Eu sou super grata por essa luta ter nos aproximado. E aí a Vera procurou os coletivos de cultura de Parelheiros, pediu a ajuda da turma para que a gente fizesse um movimento para alterar o local do Parque Linear, Parque Linear de Parelheiros, onde o DPH escolheu, para a Praça Central de Parelheiros, que, além de tudo, foi um lugar que ela mesma frequentou. A Carolina, a Vera conta que ela gostava muito de participar das festas tradicionais do bairro, que ela gostava tinha tinha cinema de rua, tinha coisas assim acontecendo, ela estava sempre por ali. Tem uma farmácia antiguíssima no centro de Parelheiros, que já não é mais do mesmo dono, não está na mesma linhagem, mas eles mantêm o nome porque realmente é de tradição, a farmácia Queiroz, que a Vera também conta que era lá que a Carolina comprava os remédios para as crianças, né? A Vera estudou na mesma escola que eu estudei. E aí, essa movimentação que aconteceu em torno da mudança, dessa transferência da escultura do Parque Linear para a praça, fez com que a gente levantasse muito mais a imagem da Carolina e a discussão sobre ela no território. Porque apesar dela ter vivido aqui e dela ter se tornado esse símbolo para a literatura brasileira, das escritoras negras e de tudo isso que precisava de um holofote, ela ainda não é conhecida, ela não é tão conhecida no território, né? Por todas as questões que a gente já conhece. A educação não cumpre ainda o papel que deveria, né? As escolas ainda não têm estrutura para cumprir o papel que deveria. Então, foi uma caminhada difícil. A gente se organizou, a gente montou um comitê, chamou ele de Comitê Carolina na Sala de Visitas, que a gente usou isso de mote, né? Carolina escreveu, né, que a cidade, como é que fala? A prefeitura é ali a sala de visitas, né? E a gente queria que ela tivesse essa dimensão de estar num lugar onde ela pudesse ser vista. Então, a gente montou o comitê, foram vários coletivos da região envolvidos, a gente fez um manifesto, escreveu um manifesto, fez um abaixo-assinado online, esse abaixo-assinado, em menos de 2 dias, atingiu 2.000 assinaturas, e aí a gente levou esse manifesto para a prefeitura, para a Secretaria de Cultura, e a partir disso a gente se reuniu com a Secretaria. Não foi uma discussão fácil também, a Secretaria estava bastante resistente em fazer a transferência, inclusive porque já estava tudo encaminhado. No dia que a gente se reuniu com a secretária, com a Aline Torres, lá no centro, eles estavam instalando a escultura do Parque Linear, no mesmo momento. E aí a gente bateu o pé e não teve jeito, vai fazer a transferência. Então, eles instalaram, mas não inauguraram. A escultura ficou meses num tapume e a gente conseguiu garantir a transferência realmente no mês passado e ela foi inaugurada finalmente na Praça Central de Parelheiros. E isso foi muito interessante. Foi muito interessante pelo movimento que gerou. A gente conseguiu fazer um barulho significativo
que levantasse a imagem da Carolina para a população, e que agora ela está ali no local onde todo mundo passa, fica curioso, participa, olha, divulga, tira foto, posta, e era justamente o que a gente queria, né? Então, eu, eu espero, assim, que a gente tenha ainda alguns desdobramentos, porque esse comitê acabou aproximando pessoas que a gente, né, não esperava se ver tão próximo e querendo trabalhar junto. Então, eu espero que a gente ainda tenha alguns desdobramentos em relação a isso. Quem sabe aí um núcleo de pesquisa sobre a negritude no nosso território ainda não existe. Núcleo de pesquisa sobre Carolina. Tá aí, ideias. Já deixa a ideia já aberta para quem também. Também nem via motivo de pôr um monumento tão importante num lugar, né, que ninguém ia ver. Acho que foi uma A luta mais primeira do do que. Brasil, né? Onde que existe uma escultura da Carolina? No Brasil inteiro, no mundo. Imagina, a primeira tem que estar assim, no lugar mais visitado, no lugar mais visto, num lugar né, respeitado pelo território, num lugar de referência, para ela se tornar também uma referência. Com certeza. Tava pensando, né, essa questão dos movimentos de cultura, né, em Palheiros. E você saber se tem alguma questão de economia criativa, né, que você falou que todo mundo sai de lá, né, então eu tava pensando até interligar com a ETEC, né, com essa ideia da criação da ETEC e também dessa questão da economia criativa, né, dessas pessoas, da cultura aí do bairro, terem, né, essa questão de ficarem no bairro e poderem ter a sua economia ali dentro, né, o seu capital dentro do bairro e não ter que sair, né, para poder fazer isso. Sim. Olha, Danilo, eu defendo bastante uma, uma visão que eu acho que falta na cultura. Não falo que falta na cultura pelo poder público só, não. Eu acho que falta na cultura também da parte dos próprios artistas. A gente não se enxerga enquanto trabalhador com direitos a serem assegurados. O trabalhador da cultura, ele, ele é um freelancer, na verdade, de modo geral. Ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem licença maternidade, é, ele não tem nenhuma segurança em relação ao trabalho dele. Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar seria mais nesse sentido. Por isso que eu corro um pouquinho do viés da economia criativa, porque eu acho que falta a gente conquistar isso. A prefeitura, o poder público, terceiriza muito a contratação dos artistas e faz isso de forma também muito esporádica, né? Então, eu defendo assim que a gente consiga ter contratações diretas, que a gente consiga ter trabalhar em circuito. Então, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui, vamos supor que enfim, eu seja palhaça, sou uma artista circense. Cara, eu tenho equipamentos públicos em todo o estado que precisam de programação. Todo o estado. Eu posso, sim, e deveria ser contratada para estar num circuito por todo esse estado. E não necessariamente eu depender ali de sempre um edital onde eu tenho que montar o meu projeto, tenho que inscrever um projeto, passar por um edital para garantir a minha renda. E os editais são muito importantes, mas eles não podem ser a única fonte de renda dos artistas. Eles não devem ser a única fonte de renda, porque não precisa comer todo dia, então a gente precisa de renda fixa, né? E aí, por isso que eu defendo bastante, assim, que a gente da cultura, a gente seja visto como trabalhador também. É um trabalho. É um trabalho que precisa ser reconhecido, ser bem remunerado e, e ter seus direitos assegurados, né? E eu acho que essa é a luta mais árdua que a gente tem na cultura, porque
é algo que também depende da própria visão dos militantes da cultura, que eu acho que ainda a gente mesmo ainda não se vê dessa maneira. Eu trabalho, meu trabalho, inclusive, eu acabo sendo essa pessoa que faz contrato via MEI, só que cumpre horário, como se fosse, Faz sentido. Sim. poxa, eu sou autônoma ou não sou? Decidam aí, né? Não existe. Isso, na verdade, é só mais precarização do trabalho. É só mais precarização. A gente precisa se enxergar também como trabalhador e garantir que esses direitos sejam assegurados. Sim, por mais que a gente esteja ganhando com as leis, né? Paulo Gustavo, Aldir Blanc, acho que Isso, esses exato. são, acho Isso que não é mais. nem para tirar nada disso, isso é um a mais. Isso tem que ser um Sim, a mais, né? Essas leis, elas acabam existindo justamente porque a gente está completamente desamparado. E a sim. pandemia mostrou isso, né? Porque, imagina, tudo para. E aí, agora, o que eu faço? Eu tive sorte. Eu não minto, eu tive sorte. Porque quando a pandemia começou, eu estava já com um contrato de 1 ano com a SPCine. Eu estava atuando, estava começando ali um cineclube na Casa de Cultura de Parelheiros. E eu tinha um contrato de 1 ano. Fui contratada em outubro de 2019, ali fevereiro, março de 2020, a gente inicia a quarentena. E aí, em outubro de 2020, por conta da pandemia, a SPCine renova os nossos contratos. Então, eu tive muita sorte, na verdade. Que aí a gente saiu do presencial, foi para online, foi para as lives, fez os cinedebates online, continuou a nossa formação cineclubista online, beleza. Mas, gente, isso, no meu caso, enquanto sabendo do que vive a cultura no nosso país, eu sei que eu fui, assim, minoria da minoria da minoria, né? Manter um contrato sem o trabalho presencial não Então, foi sorte. eu conheci um rapaz que morava aqui perto onde eu moro e que deixou a cultura totalmente, né? Foi fazer outra coisa. Então, exatamente. E a gente teve também um candidato a prefeito que falava que investir em cultura não era importante, né? Então, foi algo que, né? Eu também acho que todos os trabalhos, né, deviam ser regulamentados, né? Como você falou, eu acho que precisa também dessa luta. Acho que parar de falar o que a gente ouve também quando é professor, né? Que é você só faz isso, né? Não Ah, faz e mais você alguma trabalha com o quê? coisa. Exato. Não, já é o meu trabalho, né? Acho que não Sim. precisa. Nossa, direto. Eu acho que já aconteceu comigo. Inclusive, teve um período que estava acontecendo assim o tempo todo. Eu acho que teve um período mais master, assim. O pessoal me pergunta, e você faz o quê? Eu respondo assim: ah, sou produtora cultural. Tá, mas você faz o quê? Eu produzo cultura, sabe? Mas é complicado. Isso parte também até da própria da construção da consciência da nossa população também, né? É difícil. Se a escola não tem acesso à cultura na escola, como que as pessoas vão saber que tudo isso é importante? Sim, É igual esporte. Se não tem. É a mesma coisa, assim, né? Se as pessoas não têm contato com aquilo, como? Para que elas vão saber que é importante? Não vai fazer sentido. exatamente. Não sei se você já teve contato com o interior, né, de São Paulo. Sempre estou perguntando sobre isso, né? A gente sabe que o interior de São Paulo é bem complicado, vamos dizer assim, né? E Conservador. também, é. E com as mudanças, né, que ocorreram, como a gente vai, né, entrar numa câmara em que também é dessa forma e falar para essa população, né, ali mesmo com o Alckmin como vice, né, que também foi o grande queridinho aqui de São Paulo, como, né, fazer com que tudo isso se interligue, né, ali. Olha, eu eu acho que eu tenho
eu considero um diferencial em relação à esquerda de modo geral, porque assim, eu não gosto de ser oposição para bradar. Eu acredito que a gente tem que conseguir construir articulação, a gente tem que conseguir construir diálogo independente da, da ideologia da pessoa, de quem está ali junto com a gente. Eu falo até pelo meu próprio território, onde eu tenho aqueles mesmos sendo eleitos todo pleito, e não são de esquerda, a maioria não é de esquerda. Tá? Os vereadores que representam o meu território, a maioria não é de esquerda, não tá no meio progressista. Mas a gente dialoga. Eu acredito bastante assim que é preciso ter uma atuação ampla das coisas. É lógico que tem limites, né? Tipo, para mim não existe razão alguma para abrir articulação com fascista. Tem que apontar a arma para Mas Cristina, por exemplo. Sim. eu acho que não existe diálogo ali. Mas eu acho que a gente também entrou numa situação onde a gente acha que todo mundo é fascista. Nem todo mundo que é de direita é necessariamente fascista, mas todo mundo que é fascista é de direita. Tem que aprender São a separar. pontos, né? São pontos. E a gente tem que saber construir. Eu vi bastante assim a articulação para a aprovação do auxílio emergencial como um exemplo disso, sabe? Porque foi algo que o governo estava defendendo, assim, a R$ 200, né? Lá em, acho que foi maio de 2020, né? Que foi aprovado. A gente tinha o governo apresentando R$ 200 de auxílio emergencial e a Câmara conseguindo aprovar 600 com o apoio da base governista. Por quê? Porque teve articulação, porque teve diálogo, porque teve uma construção, porque teve uma abertura ali, né, uma disposição de negociar, que direto com o governo nunca existiu. Né? A gente sabe, com o Bolsonaro nunca existiu. Mas que a gente sabe, a gente está ali, o legislativo ele precisa ser isso. Então, eu sei que vai ser difícil. Eu sei que nossa Assembleia Legislativa, inclusive por conta desse interior, é bastante complicado. Mas eu sou muito dessa linha, acredito muito, inclusive, nessa minha própria capacidade. Eu acredito até que essa articulação pela transferência da escultura da Carolina acabou demonstrando isso também, porque foi algo que envolveu mandatos e eu tinha que ficar segurando assim o pessoal para não entrar em embate e acabar atropelando toda a discussão que a gente estava fazendo para garantir a conquista. Né? Às vezes, vale muito mais a pena a gente comer pelas beiradas do que a gente chegar chutando a porta. Então, para mim, é tudo questão de estratégia. A gente vai ter que saber como lidar com a Assembleia Legislativa, a gente vai ter que saber como lidar com cada um desses mini barões que a gente tem, né, pela nossa Alesp. E eu acredito que eu tenho esse preparo aí para lidar com isso. Mesmo sabendo que não é fácil, mesmo sabendo que, inclusive por ser jovem e mulher, isso fica ainda mais complicado. Porque o que a gente escuta o que você sabe de política? Você é só uma menina. Não está escrito. Não está escrito. É o que eu mais ouço. Mas a gente sabe e a gente acaba provando na luta, né? Quem garantiu, eu posso dizer, que foi uma articulação e um direcionamento político do meu partido, do movimento que eu faço parte, das pessoas que se articulam comigo, que garantiu a transferência da escultura da Carolina, apesar e junto com parlamentares que não são do nosso campo, que não fazem parte da nossa linha.
mas que com eles a gente conseguiu garantir. Então é isso. A gente tem que saber jogar o jogo. Sim, isso me lembra um pouco, né, o que eu já vinha comentando, que era da cassação, né, do Mamãe Falei, né, que a gente viu que foi cassado por uma articulação com homens ali dentro da Lesp que eram iguais a Mamãe Falei, mas que, né, fizeram isso, né. Então, é questão de articular, né, questão de você saber com quem conversar, como conversar. E tudo tem conjuntura para, né? Eu acho que ficaria muito feio mesmo para a Lesp, para esses mesmos caras que têm um perfil próximo do Mamãe Falei, que estão ali, né? A gente sabe o que esses caras fazem nos bastidores, mas ficaria muito feio, a imagem não seria bacana, seria um tiro no pé, né, para o eleitorado feminino dessa turma. Sim. Então, a gente sabe também que também tem muita coisa que depende da conjuntura ali do momento. Depende. Aí tem que aproveitar. Vai pra cima, vamos caçar, tem que caçar mesmo, é agora. Se não for agora, não vai caçar mais. Então é agora. Exatamente. Isso também é política, né? Você aproveitar do momento e da questão do outro, né? Então, foi bom por isso, né? Teve esse lado. Aí que eu sempre estou comentando, que é uma coisa que tem mais a ver, né, comigo, com o meu trabalho, né, como professor, que é, não sei se, né, porque alguns estados já estão começando a aprovar, mas que é uma lei que está passando, na verdade, no federal, que é a lei de obrigatoriedade, né, do espanhol, que é a obrigatoriedade de ensino fundamental 2 a ensino médio, né? E a gente vê alguns estados já se mexendo, Rio Grande do Sul, entre outros, né? Que eu não vou lembrar agora quais que já aprovaram. E São Paulo está parado, né? A gente vê até no Instagram, né, de São Paulo, do Fica Espanhol, né, que é o nome do movimento, que está parado, né? Tanto que eu fui fazer uma live, né, fiz até com a presidente, né, do movimento, a líder, né, do movimento no Rio Grande do Sul, e fui falar com aqui de São Paulo, né, para isso. E aqui de São Paulo me mandaram falar com ela. Então, assim, não tenho uma. Então, quer saber, né, como é que. Até porque tem a ETEC, quem sabe, né, colocar um espanhol na ETEC também seria uma boa, né, juntar tudo Então, isso. você sabe que eu só tive espanhol no ensino médio porque eu fiz o ensino médio no METEC, né? A escola técnica tem, pelo menos, eu não sei como está agora. Eu acho que talvez não tenha mais. Tô recebendo aqui a bola de que não tem mais. Alguém mais nova aqui. Meu fantasminha camarada aqui estudou na ETEC Irmã Agostina e é bem mais nova que eu e não tem espanhol mais. Eu acho isso, inclusive, uma tristeza. Eu tive espanhol durante o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Eu não achava bacana o formato como era colocado. Por quê? Eu fiz o ensino médio regular inteiro, né, na escola técnica, naquela ETEC de Santa Amaro, Takashi Morita. E aí, como eles faziam? No primeiro ano, a gente tinha 3 aulas de artes por semana, que normalmente você tem uma aula só de artes por semana, então eles jogavam a artes do educação artística dos 3 anos só para o primeiro, para tirar artes no segundo e no terceiro e colocar o espanhol. Meu Então Deus. eu tive essa inversão aí, né? Essa troca. E aí, isso eu não achava bacana. Mas eu achei muito interessante ter o espanhol, fez muita diferença para mim e tal. Enfim, é currículo, né? Tem É que que a estar questão, ali a questão, e é uma questão cultural também. E sim, é você isso com que eu ia. certeza tem muito mais propriedade do que eu para dizer. Sim, até a desculpa, né, pela lei é não só, né, trazer a cultura, né, mostrar essa relação cultural com os outros países irmãos da América Latina, mas também ter uma base curricular para o professor. Acho que talvez você tenha visto isso, né, que o professor fica perdido, ele não sabe o que ele vai fazer, o que ele tem que. Estava até brincando com uma aluna esses dias, falando, o inglês ele tem, você tem que terminar a escola sabendo o verbo to be, o espanhol não tem, né? Não, Verdade. então, isso. Não, eu acho isso muito verdadeiro e também, assim, no meu caso também tive a sorte de ter uma professora de espanhol maravilhosa
que conseguiu contemplar muito bem as nossas necessidades, mas eu ainda senti falta de coisas, principalmente pela questão cultural. Porque o espanhol, inclusive por conta de toda a construção da América Latina, ele não é uma coisa só. Igual, Sim. assim, o inglês, tudo bem, o inglês também tem suas variações, mas eu acho mais simples de você conseguir trabalhar dentro de um padrão. O espanhol, eu acho que teria sido, inclusive, mais interessante para mim se a gente tivesse conseguido entender ali todas essas variações que existem dentro da Uhum. própria América Latina, né? Que é muito diferente. Eu tive a oportunidade só de ir para a Argentina, né? E aí foi ali que eu senti, nossa, o espanhol que eu aprendi na escola realmente. Eu vou precisar de uns dias aqui para me adaptar. Não tem Assim, condição de chegar já falando, não. você acaba achando que sim, mas na verdade, sim, normal Não, isso. não dá. E o espanhol na Argentina é um, no Paraguai é outro, no Peru é outro, na Colômbia é outro. E é isso. Não E tem isso acaba condição nenhuma. confundindo, né? Às vezes acaba confundindo o aluno, mas acho que é importante que o professor traga essas diferenças, né? É muito difícil para o Claro. professor, mas sim. Mas também é. Mas você pensa assim que, poxa, isso a gente já deveria trabalhar isso também. E aí eu acho que nessa associação talvez fique mais fácil de imaginar. Mas a gente já deveria trabalhar isso, por exemplo, no português brasileiro. O português que eu falo aqui em São Paulo não é o mesmo que se fala no Rio Grande do Sul, que não é o mesmo que se fala no Amazonas. Exato. Sim. Então, essas nuances a gente consegue perceber. Então, por que no espanhol a gente não consegue? Sabe? Exato. Eu acho que começando, se der o pontapé, essa demanda que você coloca, inclusive, né, de dar esse pontapé de colocar a obrigatoriedade, eu acho que dá condição da gente ir avançando para essas outras questões mais relacionadas à variedade linguística, que também são culturais e que deveriam fazer parte do ensino. Sim, no final tá tudo interligado. Exatamente. Sim. Totalmente, totalmente. Sim. Então, acho que era Sensacional. isso. Opa, desculpa. Acho que. Pode falar. Eu comentei, não, é sensacional essa pauta. Não sei, acho que a gente já está indo para os Já, no finalzinho. finalmente. Eu vou acrescentar aqui só uma pauta, viu, Danilo? Sim. Eu deixei de falar sobre essa coisa de características de parelheiros, a gente acaba deixando de lado, mas eu tenho também, dentro das prioridades da nossa candidatura, uma questão que aí, no caso, é mais triste de dizer, mas a gente está entre os distritos, os cinco distritos de São Paulo, com o maior número de casos de violência contra a mulher. Né? Então, não é um ranking muito bacana de se estar, né? Na verdade, bem ruim. E por isso a gente defende também a criação de uma delegacia de defesa da mulher. Essa é uma pauta que a gente está tratando como carro-chefe, tal qual a ETEC de Parelheiros, apesar de não ser algo assim necessariamente do meu perfil de atuação, mas é uma necessidade que a gente encontra pelo nosso próprio trato com as pessoas, por toda a construção que a gente teve em relação à população de Parelheiros, as demandas que vão chegando para a gente, as conversas que a gente tem. Então, a partir dessa construção da nossa campanha, a gente sentiu muito a necessidade de incluir essa pauta e eu não poderia deixar de falar sobre isso. O Extremo Sul é bastante carente disso. A gente tem diversos bairros com os mesmos problemas. O feminicídio tem crescido nessas periferias, nesses territórios. E essa também vai ser uma prioridade nossa com essa candidatura, com esse pleito, enfim. Aproveitar, inclusive, né, para quem está assistindo aí a gente, me segue, vote, né? Vote em mim, vote no Orlando Silva, a gente vai seguir defendendo essas pautas, né? A ETEC de Parelheiros, a criação da Delegacia de Defesa da Mulher e transformar essa
essas defesas que eu faço sobre o meu território num modelo que a gente consiga aplicar por todo o estado do desenvolvimento local e sustentável, para garantir que as pessoas tenham a dignidade de estudar e trabalhar onde elas vivem mesmo, né? Onde elas moram. Então, Era o mínimo, a gente não agradeço. precisava nem estar lutando por isso, né? De viajar a ter, mas. Não é? Infelizmente, O mínimo. sim. Exato, Então, exato. agradeço muito, né? Ter aceitado, ainda mais nesse momento, eu sempre falo, esse momento de campanha é um negócio assim, difícil de você fazer uma live, né? Então, sempre Nossa, é agradeço uma muito. loucura assim. Mas é importante, pô, é importante também porque tem muita gente que não consegue acompanhar a gente no dia a dia, às vezes a pessoa tá chegando do trabalho, abre aqui, liga um pouquinho, dá uma olhada. Não sei se Sim. você deixa salvo no perfil, né? Eu tinha Com visto certeza. que. Ah, tá. Isso é legal também. A gente vai lá, divulga, o pessoal dá uma olhadinha, olha, esse bate-papo aqui foi super bacana, falei disso e disso, depois a gente tenta fazer uns cortes. É super interessante. A gente não abriria a mão. Eu agradeço mesmo pelo espaço, pela disposição, e eu espero mesmo que a gente. Estou lutando para isso, para que a gente consiga eleger o Lula, reconstruir o Brasil e ter na Alesp e na Câmara os deputados que a gente precisa para apoiar esse novo governo que vai trazer de volta a alegria que o nosso povo precisa. Obrigadão e continue aí, bom trabalho aí na campanha. Obrigada, Danilo. Bom trabalho. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Eita, mas e agora?